Presente em 8 estados do Brasil. Milhões de pessoas impactadas todos os dias. Líder entre as classes C e D. Seu anúncio a partir de 32 centavos. Aumente suas vendas. Anuncie. Bus TV, a TV que seus clientes assistem nos ônibus. Bus TV, uma empresa do Grupo Bahia. Alô, pessoal do Conexão, estamos aqui hoje recebendo o nosso secretário de Planejamento, o doutor Sérgio Gabrielli. Como vai, doutor Sérgio? Que tudo bem, Márcio? Tudo bem? Que honra ter prazer estar o aqui. senhor aqui pegando essa carona com a gente no nosso buzu. Doutor Sérgio, a gente fala aqui sempre no Conexão, o intuito é realmente conectar pessoas e conectar uma pessoa como o senhor aqui no nosso programa. É uma honra muito grande e nós queremos saber, doutor, o segredo do sucesso. A gente está sempre aconselhando as pessoas que estão aí nos ouvindo nos ônibus. E o senhor foi uma pessoa que caminhou e chegou lá, pelo menos no meu ponto de vista. Qual o segredo do sucesso, doutor? Olha, Márcio, na verdade é muito trabalho primeiro, né? Eu trabalho muito, sempre trabalhei muito, vivi aqui na Bahia a maior parte da minha vida, estudei aqui na Bahia, trabalhei aqui na Bahia, me formei aqui na Bahia, fiz pós-graduação fora, mas sempre batalhando muito. Quando eu fui para a Petrobras, há 9 anos atrás, na diretoria da Petrobras, eu cheguei lá e tinha 2 desafios. O primeiro desafio era um baiano, desconhecido, professor daqui da Bahia, e fui a ser diretor financeiro da Petrobras, que era uma empresa gigantesca, né? E ser diretor financeiro sendo daqui da Bahia. Então o primeiro elemento era o mundo financeiro reconhecer que eu era um profissional competente. Então, no primeiro ano eu fiz 1.200 reuniões com gestores de recursos no mundo inteiro. Então o primeiro elemento era ganhar a confiança daqueles que eu estava relacionando todo dia com o trabalho de diretor financeiro. E depois eu tinha uma outra questão, porque eu estava numa empresa onde a categoria de petroleiros e petroleiras é uma categoria muito forte. Então eu precisava conquistar os petroleiros. Então, lá para se conquistar, você tem que ser muito bom tecnicamente, você tem que ser muito competente. E aí eu tive que trabalhar muito duro para conquistar a confiança dos meus colegas de trabalho. E consegui. Acho que depois que eu saí da Petrobras, eu saí de lá com a sensação de trabalho realizado, reconhecido pela categoria e reconhecido pelo mercado financeiro. Parabéns, doutor. Você acha que o estudo foi importante na sua vida para chegar até uma diretoria de uma presidência, a presidente de uma entidade como a Petrobras? Eu acho que foi fundamental. Eu sempre fui estudante de escola pública, estudei no Severino Vieira, estudei no Central, estudei na Universidade Federal da Bahia. Minha vida toda foi escola pública. Sempre fui uma pessoa dedicada ao estudo. É claro que eu fazia outras coisas além de estudar, porque na juventude e na fase de estudante você sempre tem que fazer outras coisas. Tem que ser um pouco rebelde. Eu fui muito rebelde, não, tanto na vida pessoal como na vida política, me envolvi na vida política estudantil e acredito que a fase de estudante e a fase de estudar é fundamental. Eu acho que se você quer fazer alguma coisa na vida, você tem que se dedicar a isso. Felizmente hoje, nós temos hoje uma situação um pouco melhor do que no tempo que eu estudava. Você tem hoje mais vagas, você tem outras dificuldades hoje, você tem talvez aí uma qualidade de ensino um pouco mais difícil, mas pelo menos você tem muita gente na idade escolar, na escola, que na minha época nem todo mundo podia ir para a escola. Pois não, doutor. Vamos falar agora de um assunto
que eu acho que todos aí que estão nos ouvindo têm interesse. A nossa Bus TV, a TV do povo, nós estamos falando agora para quem está nos ônibus. Hoje nós sofremos aqui na capital baiana um problema grave, que é a questão da mobilidade urbana ainda, muito engarrafamento, e as pessoas que estão aí são testemunhas disso. O que é que o senhor acha, na posição que o senhor tem de secretário e na posição que o senhor tem de um grande estrategista, de um homem de planejamento? O senhor hoje ocupa a Secretaria de Planejamento. O que é que o senhor acha que pode ser feito para melhorar o trânsito da capital de Salvador? Olha, Márcio, o governo lançou hoje, literalmente hoje, uma consulta pública sobre um novo metrô para a cidade. Quer dizer, nós temos hoje 6,5 km de linha de metrô incompleta, né, que o povo até brinca, diz que é um metrô calça curta, que levou 12 anos para ser construído. Agora o governo está propondo concluir esse metrô, levar ele até Pirajá, fazer ele também ir até Lauro de Freitas. Como é que vai ser feito isso? Vai ser feita uma licitação pública, e essa licitação, os concorrentes vão se candidatar a construir o metrô e operar o metrô. E vão receber uma contraprestação que o governo vai pagar a eles durante 30 anos, para pagar o investimento que ele fez. Então, o construtor vai ter todo o interesse em fazer isso o mais rápido possível, porque só recebe depois de construído. Além disso, você que anda de ônibus, é provável que a prefeitura altere as linhas de ônibus da cidade de Salvador, porque as linhas de ônibus de Salvador são muito longas. Talvez você tenha que fazer uma redefinição dessa linha de ônibus, fazendo linhas de ônibus mais curtas para alimentar as estações do metrô, que vão ser principalmente ao longo da paralela. E com isso você vai ter uma série de linhas de ônibus, né, alimentando essas estações de metrô, e você vai ter um sistema rápido de integração ligando Lauro de Freitas a Lapa e ligando a Pirajá. Portanto, você vai ter o esqueleto de um sistema de metrô de alta densidade, muita gente transportando rapidamente, com os ônibus que vão ter menor rota mais curta, mais intensidade, e deve tirar, portanto, automóvel da rua e deve diminuir o engarrafamento na cidade. Isso será a curto, médio prazo, doutor? Qual Não, a expectativa? isso é curto prazo. Essa consulta pública vai ficar em consulta pública 60 dias, logo depois se fará a licitação. As obras estão previstas começarem no primeiro trimestre de 2013, com prazo máximo de 18 meses para começar a funcionar a linha 1, e, portanto, dentro de 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos ter já parte do metrô funcionando. Nós vamos ter a honra, doutor, de receber aí a Copa do Mundo no Brasil, todos sabem, em 2014. E ainda tem essa questão da Arena da Fonte Nova, fica aquela discussão se ela sai, não sai. O senhor tem uma ideia se realmente ela vai ser entregue para a nossa Copa de 2014? Ah, sim, ela vai ser entregue agora, talvez até para a Copa das Confederações, vai ser entregue no final de 2013. Ok, doutor. Então, com certeza vai ter, a Copa a Arena Fonte Nova não tem dúvida que vai ficar pronta para a Copa. O metrô não, o metrô vai ficar posterior à Copa. No entanto, o que é que nós vamos ter que fazer? Durante os jogos, nós vamos ter que ter um esquema especial de transporte, temos que modificar a cidade, temos que modificar estacionamentos, fazer linhas segregadas para transporte especial, tem que fazer alguma intervenção para viabilizar o movimento das pessoas, tanto os baianos quanto os turistas que vão vir para a Copa. Muito se fala também, doutor, a respeito da ponte Salvador-Itaparica. Isso é sonho ou nós baianos podemos contar com a ponte que vai sair de Salvador para Itaparica? E o que ela ajudaria a nós baianos, no caso dela acontecer, na nossa economia? Quais são os benefícios dessa ponte? Olha, você hoje tem a cidade crescendo em direção a Camaçari e Lauro de Freitas. Esse crescimento está começando a ter limites. Se você imaginar daqui a 20, 30 anos, a cidade vai crescer em direção à ilha, em direção a Veracruz e em direção a Itaparica, que é, digamos assim, o setor viário oeste da cidade. Esse crescimento com a ponte vai ser mais intenso. Então a ponte não pode ser vista para você usar as praias da ilha, que são muito boas, para passar o fim de semana, né? A ponte vai ser uma viabilização de uma ocupação urbana
da ilha de Itaparica e da Contracosta, que vai encontrar com outro empreendimento que vai acontecer na Foz do Paraguaçu, lá em Maragogipe. Você vai ter um estaleiro que vai produzir sondas para perfuração de petróleo, é um equipamento de alta complexidade, que vai envolver milhares de pessoas trabalhando, e você vai ter, portanto, uma forma de ocupação dessa região da Baía de Todos os Santos que é completamente diferente da ocupação atual. Isso com a ponte, portanto, você vai ter uma integração para mudar digamos assim, o rumo de crescimento dos bairros de Salvador, incluindo aí a parte da ocupação da ilha. Isso é uma coisa de curto prazo? Eu acho que não é exatamente de curto prazo. Você tem que fechar algumas análises e alguns estudos ainda. Eu acho que provavelmente em 2013, meados de 2013, finais de 2013, nós devemos estar iniciando os processos de consulta pública e licitação dessa ponte, para levar aí provavelmente uns 4, 5 anos de construção. Então essa ponte deve começar a funcionar mesmo, talvez em 2016, 2017. Doutor, um fato também que hoje nós estamos vivendo, e o senhor como um homem novamente inteligente, estratégico, eu queria que o senhor falasse qual a solução também a curto, médio prazo ou até a longo prazo para a gente resolver a questão das secas no Nordeste, principalmente nas cidades do norte da Bahia. A seca é como a neve, você tem que conviver com ela, você não acaba com a neve, como não vai acabar com a seca. Então você tem que conviver com a seca. O que você faz para conviver com a seca? Durante o período que tem estiagem mais longa, porque tem seca maiores e tem seca menores. Quando a estiagem é mais longa, você precisa ter água, reservatórios de água. Então você tem que investir em reservatórios de água. Então, você tem que fazer açudes, tem que fazer barragens, tem que fazer barragens subterrâneas. Você tem que fazer, portanto, algo que colete e conserve água. Mas isso é apenas para viver o momento emergencial. Além disso, você tem que ter uma atividade econômica que seja viva mais pacificamente com a seca. Então você tem que ter uma agricultura que seja mais resistente à estiagem, você tem que ter produtos que sejam mais resistentes à estiagem, você tem que ter atividades que não sejam muito dependentes do clima, da chuva. E aí o que acontece? Com isso você cria mecanismos para que você conviva com a seca. Se nós considerarmos, por exemplo, a seca atual, que é muito dramática, né, porque ela atinge hoje mais de 245 municípios do estado, portanto um volume enorme do estado da Bahia, e que é muito intensa porque é a pior estiagem dos últimos 40 anos, apesar disso você não vê pessoas passando fome, você não vê saque, você não vê as pessoas tendo que migrar fortemente das suas regiões. Por quê? Vamos perguntar por quê? Porque o governo fez um enorme programa chamado Água para Todos, que melhorou o acesso à água, porque existe um programa chamado Bolsa Família, que dá renda diretamente às famílias, e as famílias podem, portanto, ter alguma renda para enfrentar as dificuldades do período de seca, porque a aposentadoria rural cresceu, porque o salário mínimo cresceu, porque as pessoas têm mais renda hoje. Então, apesar da seca ser muito dramática hoje, ela não tem os famélicos, as pessoas famintas, lutando por um pedaço de comida, como nós tínhamos no passado. E no passado não muito distante, né? A seca de 82 foi uma seca dramática e com essas cenas que nós não estamos vendo mais hoje em dia. Pois não. Doutor, eu queria que agora o senhor largasse a modéstia, porque eu sou fã da administração que o senhor fez na Petrobras. Eu queria que o senhor falasse da Petrobras quando o senhor pegou e da Petrobras quando o senhor entregou, que eu acho que o senhor entregou, me parece o que eu li, como a 4ª maior empresa do mundo, ou algo parecido. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós como foi esse desafio. Evidentemente que tudo que aconteceu é resultado da equipe da Petrobras e de todos nós, né? Eu fui apenas um maestro de uma orquestra com muitos bons músicos. Mas a Petrobras, quando eu assumi a diretoria financeira, a Petrobras tinha um valor no mercado de ações de 14 bilhões de dólares. 9 anos depois que eu saí, a Petrobras valia 280 bilhões de dólares. Saiu de 14 para 280. Mas não é só isso.
A Petrobras hoje tem 46% dos seus empregados. Eu fiquei 9 anos na Petrobras. A Petrobras tem hoje 46% dos seus empregados com mais de 20 anos de companhia. 46. E tem 52 com menos de 10. Então, portanto, você tem hoje, e tem 2% entre 10 e 20. Então, a Petrobras levou 10 anos sem concurso, sem renovar o seu pessoal. Nós aprofundamos e intensificamos a renovação do pessoal da Petrobras, e hoje 52% dos empregados da Petrobras entraram nos últimos 10 anos. Essa é a segunda coisa importante. Terceiro, a Petrobras saiu, em termos de escala mundial, de uma empresa que era 18ª, 15ª, 18ª entre as empresas de petróleo, e passou a ser a 4ª maior do mundo. Nós intensificamos, dobramos a capacidade de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico da Petrobras, dobrando a capacidade do centro de pesquisa da empresa. Além disso, a Petrobras criou um conjunto de contratos e convênios com mais de 75 universidades no Brasil, que hoje envolve pesquisadores, algumas milhares de pesquisadores no Brasil, fazendo pesquisas sobre problemas relacionados a petróleo, gás e combustível no Brasil. A Petrobras tornou o Brasil autossuficiente na produção de petróleo e fez as maiores descobertas do mundo de novas reservatórios de petróleo. O pré-sal foi uma delas, né? Foi uma delas. O senhor pode explicar rapidamente, assim, sinteticamente, o que é o pré-sal para o povo? O pré-sal é um reservatório de petróleo que existe embaixo de uma camada de 2 km de sal. Essa camada, 2 km de altura de sal, né? Muita coisa. Deu até vontade de beber água, fiquei até com sede. E estando a 2.000 metros de profundidade de água. Então você está falando em reservatórios que estão aí entre 5,5 e 6 quilômetros de profundidade. E essa descoberta é uma descoberta que é a maior descoberta dos últimos 10 anos do mundo. São 50 elevadores de Lacerda, eu acho que um em cima do outro, para as pessoas terem noção do que é isso. E essa descoberta, como é que você descobre um negócio desse? Tá certo? Isso precisa de muita pesquisa, precisa de muito conhecimento tecnológico. É claro que Deus ajuda, mas isso aí, o poço perfurado é um poço de 36 polegadas. É um poço mais ou menos desse tamanho. Você perfurar isso a 300 km de distância da costa, perfurar 6 km abaixo da terra, né? São 2 km de água e 4, 5 km de rocha, sendo 2 de sal. E fazer isso na base de confiar que Deus ajuda é difícil. Deus ajuda quem cedo madruga, diz o povo. E o que acontece aí é muito trabalho, muito esforço e muito conhecimento. Doutor, e todo esse poder de trabalho e de gestão, acho que é uma pergunta que nós baianos queremos ouvir. Será que o senhor vai disputar novamente uma eleição para governo do Estado? Será que a gente pode contar com esse poder de gestão para nos comandar? Olha, nesse momento a minha atenção é toda voltada para trabalhar na Secretaria do Planejamento, ajudar o governador Jacques Wagner, participar dos processos eleitorais de prefeitura, não sou candidato a nenhuma prefeitura, e trabalhar para que o governo faça o melhor possível. Como você avalia o governo Jacques Wagner? Eu acho que um governo está fazendo muita coisa, pode melhorar, mas está fazendo muita coisa, fez muita coisa já, e tem hoje um conjunto de ações em diversas direções que são muito transformadoras da Bahia. Acho que nós estamos vivendo um momento com pacotes de investimento muito grande, com muita empresa querendo investir na Bahia, com a logística, com ferrovias, com rodovias, com portos, aeroportos sendo construídos. E, portanto, como o senhor pode ajudar, como secretário de Planejamento? Eu acho que a principal função da Secretaria de Planejamento nesse momento é arrumar a casa, é juntar os diversos jogadores, arrumar a casa e botar todo mundo para jogar na mesma direção. Doutor, parabéns. Eu vou ter que agora soltar dos ônibus, porque na verdade eu sei também que o senhor é ocupado. É como você falou, quem cedo madruga, Deus ajuda. Exatamente. E você então, que está andando no buzu aí, toda a força. Valeu. Foi uma grande honra ter o senhor aqui presente
e esteja sempre à vontade para estar informando ao nosso povo, aqui no nosso Conexão, as coisas que o CEPLAN vem fazendo, que o governo do Estado, que o governo federal e os grandes projetos e as grandes estratégias que o doutor Sérgio Gabrielli tem para nos ajudar. Obrigado, doutor. Obrigado, Márcio. Um abraço. Um abraço.